Hoje ainda são 9 de junho, né? De 2015, e agora à noite, já umas 7h30, mais ou menos, da noite, eu tô deduzindo pelo trânsito, pelos engarrafamentos, né? E... ai, nossa, um pouco chocada com essa brutalidade, essa brutalização, assim, do brasileiro médio, que... nossa senhora, que foi isso? Ó, eu tô falando, entrei numa via, na minha faixa, o cara veio, assim, acho que ele tava olhando para outro lado, fazendo alguma coisa. Se eu não freasse, ele tinha me pegado. Realmente, tá muito difícil, sabe? Agora, por exemplo, eu fui parar num lugar e tava muito lotado de carros, muito, todo o estacionamento lotado. Aí eu parei na via, na minha mão, e veio um outro carro na via contrária, e aí deu sinal de luz, assim, pra eu passar, pra eu seguir, né? Aí eu dei seta pra esquerda pra mostrar que eu ia estacionar em cima da calçada, que eu ia subir a calçada. Nossa, aí o outro carro deu seta e blá, blá, subiu e pegou a vaga que eu ia pegar. Aí eu ainda tentei subir, mas eu pensei, tinha uma árvore, tinha mais espaço pra lá. Ele deu seta, o carro, aí subiu. Eu pensei que ele ia subir e ficar do lado de lá da árvore, né? E deixar aqui o espacinho que eu já tinha sinalizado que eu ia pegar. Não, a pessoa colocou o carro atravessadão, assim, todo esquisito, entendeu? Pra pegar o espacinho que eu tinha sinalizado que eu ia pegar. Eu fiquei tão chocada, tão chocada. Aí eu dei a volta, entrei por outra parte que a calçada estava mais baixa e vim até o outro lado da árvore, que era onde ela deveria ter ficado, né? E coloquei, estacionei o carro. Aí era uma mulher. Aí ficou lá toda desconfiada, olhando para ver se eu ia brigar com ela. Minha vontade era ir lá mesmo brigar com ela. Mas eu pensei, falei, não, gente, ai, não vale a pena. Uma pessoa assim, não vale nem a pena eu ir lá falar, olha, essa foi uma das coisas mais grosseiras que eu já vi na vida nos últimos tempos, assim, né? Desnecessário, não tá vendo esse espaço todo aqui, achei que você... Mas aí eu ter que explicar para uma mulher adulta, mais velha que eu, uma coisa dessas, ah, não, deixa ela. Uma hora ela encontra um doido, né? É assim que as grandes catástrofes do trânsito acontecem, né? Uma hora essa gente bruta, né, mal educada e egoísta dá de cara com um maluco ou com alguém que já tá tão estressado que parte pra cima. É desse jeito, né? Então eu acho, nossa, não dá pra ficar dessa maneira, sabe, gente? Eu tô mudando de assunto agora, né? Eu tô passando por uma transição, uma época de transição de padrões de comportamento, e que eu sei que as coisas vão melhorar, que eu vou melhorar como ser humano e tudo, mas eu tô numa ansiedade, numa crise de ansiedade tão absurda que eu tô desandando a comer. Então, assim, eu não fumo mais cigarro, eu não uso mais nada, outras coisas, eu não bebo, assim, me empapuço, eu não gosto de beber, assim, cerveja, como eu bebia antes, sentava com o pessoal, com a galera, né? Oi, gente, a gravação foi interrompida aquela hora, né? Eu tava falando, já mudando de assunto, tá? Não vou falar mais da violência no trânsito de Brasília. Tô falando que eu tô mudando um determinado padrão de comportamento, né? Que tive a vida inteira e que não sabia, não me dava conta. E, claro, estou mudando na medida em que tomei consciência, tenho discutido sobre isso durante um tempo razoável na terapia. Fui percebendo isso de maneira mais e mais clara, né? Hoje percebi até a gênese, né, disso, desse comportamento, dessa dificuldade. E aí eu tô para dar o salto, né? Porque um dos meus grandes desafios, apesar de viver atabalhoada, fazendo 1,5 zilhão de coisas, por incrível que pareça, é deixar de ser uma pessoa do mero pensamento, né, que fica idealizando e sonhando acordada, e passar a ser uma pessoa de ação, pragmática, aquela pessoa que vai lá e faz, entendeu? Não só pragmática no sentido de ter um senso prático mais apurado, né? Ser uma pessoa mais realista, mas nesse sentido também de ter uma capacidade de agir. Então eu me tornar agente, né? Aquela que age. E
e modificar minha própria vida, porque algumas coisas, por algumas coisas eu lutei, eu batalhei. Então, por exemplo, para atuar na área que eu atuo hoje, inclusive no lugar que eu atuo hoje, eu lutei. Eu cheguei, eu bati na porta, eu pedi, eu falei que eu queria aprender, que eu queria fazer isso, me permitiram aprender, eu ia todo dia sem receber um centavo, eu comecei a trabalhar na madrugada, né, para aprender como uma espécie de estágio não remunerado, fiquei 1 ano trabalhando na madrugada, imagina, de graça. Então assim, foi um investimento, né, eu realmente nesse sentido foi um sacrifício, acho que foi o primeiro grande, não, acho que não foi o primeiro grande sacrifício, o primeiro grande sacrifício da minha vida foi deixar minha filha. Olá, boa noite, boa noite, por favor, eu quero, só um segundinho, por favor, eu preciso ver, tá? Ah, mas você, põe 30 de álcool, por favor, aí eu vejo aqui se dá pra pôr mais. E aí, continuando, fui deixar minha filha para trás, para voltar para Brasília e recomeçar, né, fazer graduação, estudar para o vestibular, fazer graduação, aquela coisa toda, e tinha esperança, né, de trazê-la enquanto isso para morar comigo, para ficar comigo, mas eu não conseguia me estruturar, não conseguia ter dinheiro, não conseguia comprar um carro, não conseguia ter coisas básicas, assim, como é que eu ia trazer a menina, né? E sozinha, completamente sozinha. E sobre isso eu falo em um outro vídeo. E aí, o outro grande sacrifício que eu fiz foi esse de trabalhar 1 ano na madrugada, de grátis, de grátis, né? Claro que de vez em quando surgia uma graninha, assim, aí me era dado como ajuda de custo, assim, né? E aí, depois de 1 ano, eu tirei meu registro profissional. Então, foi um investimento mesmo, foi consciente. Filo porque quilo, não é isso? E não me arrependo nem um pouco. Mas depois disso, aqui, eu queria que cadastrasse no Premia, por favor. Cadastrar ou premiar? Pontuar. Pontuar, isso. E aí depois disso me acomodei, parei, sabe? Então assim, eu tô agora, né, pra dar esse salto, pra voltar a agir. E eu tô numa ansiedade que eu não sei, os vídeos até devem mostrar isso, eu comecei a engordar já. E o que você... Eu te dei já a nota de 50? Vai, eu tô troco assim agora. Tá. Tá até 50 pontos aí, sabe? Muito grato. Opa. Prontinho, obrigado, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Gente, desculpa fazer vocês esperarem assim, né? Essa é a vida real, né? E aí o que acontece? Então eu tô numa ansiedade. Ontem eu senti vontade de fumar cigarro. Uma coisa que eu não faço há anos. Eu parei de fumar há anos. Eu não aguento aquele fedor, aliás, né? Às vezes as pessoas chegam perto de mim, elas fumam, aquele futum. E aí eu fico, né, na minha, assim, é porque dizem, né, nós, os ex-fumantes, somos os mais sensíveis mesmo, a gente sente aquele cheiro e agride, eu acho, né, deve nos agredir, assim. Eu sei que ontem eu senti vontade de fumar cigarro, de tão desesperada que eu tava. Então, e é pura ansiedade, sabe? Aí junta com cansaço, junta com eu não estar dormindo direito, não sei porque eu não estou. Esta noite passada, ontem, segunda-feira, eu dei a louca e decidi, falei, eu vou embora pra minha casa, não quero nem saber se tem reunião, se tem manifestação, se tem, entendeu, revolução, convulsão social, eu não quero saber, eu vou pra minha casa descansar, eu tô exausta. E eu saí, ainda tinha luz do sol e fui pra casa.
Cheguei em casa, deixei as minhas bebês brincarem no quintal. Enquanto isso, eu arrumei a casa, dei aquela Eu sei que 9 horas da noite eu estava na cama com elas, na cama. Falei, vamos dormir todo mundo. E aí deitei e dormi. Gente, foi a primeira noite em muito tempo. Hoje de manhã, quando elas me acordaram, elas me acordam impreterivelmente às 6 horas da manhã. As duas menores, elas conseguem acordar e ficar na delas. Elas acordam e ficam lá quietinhas na cama, pegam um brinquedinho e ficam lá roendo. Elas não têm drama com elas. Mas a mais velha, eu não sei se porque mimadinha, né? Foi mais mimada, era a filha única antes. E foi ela que começou a me acordar cedo, mesmo quando ela era muito pequenininha. Ela me acordava às 5 da manhã. E eu acordava achando lindo aquilo, porque eu queria mudar a minha rotina, eu queria conseguir acordar cedo, que era uma coisa que eu nunca consegui, eu sempre fui muito dorminhoca. E com ela eu acostumei a acordar cedo. Só que hoje em dia... hoje em dia eu quero matar, entendeu? Assim, às vezes eu tô muito cansada, com muito sono. E no fim de semana, que eu quero dormir mais um pouco. Aí eu penso, gente, mas por que ela não pode ficar quieta, brincando que nem as outras? Por que ela não pega um brinquedo e vai lá se distrair? Por que ela não vai brincar com as outras, com as irmãs, né? Por que ela não vai fazer qualquer coisa, porra? Menos ficar me dando focinhada e chorando, porque ela fica lá... fazendo aqueles ganidos que ela quer, porque quer que eu abra a porta para ela brincar no quintal, né? E aí eu entendo, né, gente? Tadinhas, elas ficam presas no apartamento o dia todo, o dia inteiro. Eu fico fora trabalhando e elas presas no apartamento. O apartamento é grande, um apartamento de 2 quartos bem grande, assim. Não à toa é tão longe, né? Então, assim, eu tenho a distância do centro, mas o que compensa é o tamanho do apartamento, é um big apartamento. Então elas ficam ali dentro. Só que eu entendo, elas sentem falta da luz do sol, da grama, da terra, né? De poder, de ar livre, assim, né? De estarem ao ar livre. E eu vejo a felicidade quando eu abro aquela porta, que elas saem correndo, mas é uma coisa. Aí corre pra lá, corre pra cá. Eu derreto, né? Quando eu paro pra observar um pouquinho, eu fico derretendo, de tão enternecida que eu fico por aquelas cachorras. E acho que elas têm que pegar solzinho, sabe? Elas têm que poder pegar sol, né? Agora eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar de casa, porque eu decidi que eu preciso ficar mais perto do centro, né? Eu vou pagar mais caro, vou pagar quase o dobro do aluguel, do valor do aluguel, mas para depender menos do carro, sabe? Não aguento mais fazer essa viagem de mais de 30 quilômetros na ida, 30 quilômetros na volta, todo santo dia. Gente, eu tô exausta disso. Aí eu fico trabalhando pra lá e pra cá, ou trabalhando na rádio, ou trabalhando não sei aonde, sentado, então não sei o quê. E aí depois eu ainda fico um tempão sentada dirigindo e tudo me sentindo assim muito mal, né? Muito mal. Preciso me exercitar mais, preciso ter mais tempo livre pra mim. Vai ter algumas implicações, né? Eu vou mudar para um lugar que não é assim tão totalmente nobre e valorizado como o que eu moro agora. Não tem uma guarita, né? Não tem a segurança que tem ali, que só entram mesmo as pessoas que moram, ou aquelas que estão trabalhando, ou no máximo, né? Os construtores de alguma obra, de alguma casa nova. Lá não, lá é um bairro aberto, então é diferente e tal, enfim, tem uma desigualdade, sabe? Mas, e além disso, eu serei obrigada, né? Porque eu vou contar com menos espaço, então não vou ter quintal. Aqui eu tenho um quintal, gente, gigante. Por isso que eu fico indignada quando elas fogem. Que eu falo, gente, um quintal desse tamanho, o que vocês têm que fugir? Eu, hein? Mas elas ainda fogem, porque eu entendo, as minhas cachorras querem liberdade como a dona, como a mãe, né? E querem novos horizontes, né? Como a mãe delas. Eu entendo aquelas bichinhas. Agora, então eu vou ter que descer todo santo dia, eu vou ter que me disciplinar mais ainda. Não basta eu acordar e limpar a casa toda antes de sair e ter uma rotina de limpar a casa, aí depois tomo banho, depois tomo café com elas, depois eu saio, blá, blá, blá. Esse tempo elas ficam brincando lá no quintal. Não posso mais, não vai ter mais esse quintal. Então eu vou ter que ver como,
né? Se eu vou mantê-las dormindo comigo na minha cama, se eu vou aproveitar a mudança de casa para mudar esse hábito e elas dormirem no chão, não deixar mais subir na cama. Apesar de que eu acho uma dó, gente, eu amo dormir com elas na cama. Eu também gosto. Gosto de tanta fofura, elas se encaixam em mim, o corpinho assim, elas vão, chega e escorrega assim, sabe? Assim, e fica encaixadinhas em mim. Eu acho uma gostosura. Hoje eu tava vendo, tem uma cama de solteiro, né? E aí quando eu acordei, aí eu fiquei aquele tempinho e prestei atenção, falei, gente, não cabe mais nós 4 nessa cama. Elas cresceram, a cama tá pequena para as 4, tadinhas delas. Então fica uma mais perto do pé, a outra fica aqui no meio, a outra quer ficar aqui, a do meio. Aí Leonie, ela quer ficar aqui perto de mim, ela quer ficar abraçada comigo, como se fosse de conchinha. Mas esse lugar era da Penélope, então a Penélope não abre mão. Aí a Penélope acaba deitando aqui do lado da minha cara. Se eu virar aqui eu não respiro. Só que nesse que ela deita aqui, ela é a maior, né? Ela é a mais velha e é a que ficou maior. Ela também, assim, tipo a cauda dela fica na cabeça da do meio, sabe? A do meio fica ali também, sem espaço nenhum. Então tá dramática a situação. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. E é isso. E aí, a mudança de casa faz parte já dessa mudança de comportamento também, assim. Ah, não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer uma série de coisas para melhorar a minha situação, eu tenho que agir. Então, aí eu tava ali resistindo, né? Ai, tem que mudar, mas aí não conseguia tomar nenhuma atitude, não conseguia pensar nisso, não conseguia procurar casa, não conseguia pesquisar, não conseguia nada. Eu tava lá paralisada. Porque às vezes me ataca o que eu chamo a estratégia. Eu sou atacada de pânico e acabo lançando mão, voluntária ou involuntariamente, do que eu chamo a estratégia do avestruz. A estratégia do avestruz, já sacaram, né? Meto a cabeça num buraco e fico lá fingindo que não é comigo. Até levar um empurrão assim da vida, né? Vai! Aí eu vou, né? Mas quem diria, né? Essa sou eu. Então a estratégia avestruz, meu querido, olha, uma loucura. E aí, eu agora, acho que várias sessões na terapia, né? Tratando disso, e ali o meu terapeuta me pressionando. E o que você vai fazer, Sheila? O que você vai fazer? E agora você vai ter que levantar e agir, você vai ter que fazer, você vai ter que... E ali, aí me deu um chacoalhão numa das últimas sessões. E quando foi hoje, eu cheguei pra ele e falei, não, pois é, tomei uma atitude. Semana passada, já fui 3 vezes no tal do lugar, hoje eu também vou lá ver, vou pesquisar, vou não sei o quê, uma pessoa vai me mostrar, lá. E já decidi que eu vou mesmo. Uma amiga fez um coaching financeiro comigo, já tomei outras decisões também. Vou vender este carro que é o cenário dos nossos vídeos, mas calma, haverá outro carrinho. Vou comprar um carrinho mais velho, né? Mas para eliminar essas prestações, tô indignada, porque descobri, você vê, né, a pessoa desligada em relação ao dinheiro, descobri que o carro desvaloriza, óbvio. Então hoje ele vale X, eu tirei o carro 0, né, e sou a única proprietária. Ok, ainda assim ele vale X e como eu financiei, eu tô pagando 3 vezes o valor. 3 vezes, gente, que é isso? 3 vezes o valor. Nunca mais eu financio o carro na minha vida, eu só compro quitado a partir de agora. Eu nunca tinha parado para fazer essa conta. Aí a minha amiga virou e falou assim, pois é, esse é um mal do brasileiro, né? A gente nunca pensa nessas coisas. Ah, quanto é que eu vou pagar no final? Quanto é que isso vai me sair? Não, só pensa assim, cabe no meu orçamento essa prestação? Ah, se cabe, pronto, vou comprar, entendeu? E não leva em consideração quanto tempo você vai ficar com aquela bola de ferro no teu pé, pagando aquela prestação, entendeu? Única e simplesmente para gerar lucro, né, para uma cadeia lá, enfim. E aí eu fiquei, nossa, indignada. Então eu vou perder dinheiro, óbvio, né, mas vou me libertar, né, pelo menos disso. Não vou ter essa dívida, não vou ter uma dívida, gente, né. Ok, aí tava falando essas coisas para ele. E
e dar início, né, a 2 projetos, de vários que eu pensei, mas que chega, né, justamente aquilo, né, como eu sou uma pessoa muito mental, aí eu fico tendo 1,5 milhão de ótimas ideias, mas realizá-las que é bom, né, então ele me deu um chacoalho também, não, você vai parar com isso, para, então nada de 15 projetos diferentes, que isso, tá louca? Aí eu escolhe um, e eu lá ainda brigando, não consigo, um só não vou conseguir, como assim um? Que isso? Aí brigando com o terapeuta, eu escolhi dois para levar adiante. Então tá, então tem esses 2 para levar adiante, mais o trabalho, né? Porque eu tenho que trabalhar para comer, pagar, viver, alugar, etc e tal, manter as bebês e, né, isso tudo. Por isso, gente, aquele apelo, né? Não vou ficar fazendo isso todo vídeo não, vou fazer só esse agora. Aproveitar, deixa, né? Inscrevam-se no meu canal, please, please, please. Vocês vão ajudar a amiguinha. Né? E aí vocês vão receber no seu e-mail cada novo vídeo. Ó que legal! Então, na comodidade da sua caixa postal. Para você poder ver na comodidade da sua casa, do seu PC, do seu laptop, do seu tablet, na comodidade da sua poltrona, da sua caminha, né? Antes de mimir. Então, é isso, você vai poder assistir aí, ou no DVD do seu carro. Ó, chique você, hein? Então, essas coisas. Gente, então é isso, estava falando lá da violência no trânsito, partimos para a minha neurose, as minhas dificuldades pessoais, e depois, quando eu tiver feito a mudança, eu conto para vocês, tá? Mas eu quero fazer o quanto antes. E aí tem toda aquela luta, né? Conseguir caixa de papelão, encaixotar tudo, meu Deus, carregar peso, contratar um frete. E o pior, né? A entrega do apartamento antigo, que é sempre um drama também. Você tem que pintar, no meu caso vou ter até que rebocar algumas paredes, porque as cachorras no estresse cavaram, né? Enfim, vai ser uma loucura. E aí entregar aquele apartamento e tal, me acostumar, né? Me adaptar ao espaço bem menor. Organizar, e eu sou aquilo, por causa da estratégia avestruz, eu tendo a procrastinar, né? Então assim, aí ficam aquelas caixas lá empilhadas com aquele monte de coisa, livro, coisa de cozinha, roupa, não sei o que, que eu tenho que abrir e organizar na casa. E aí eu fico lá e passo um mês, passa 2 meses. Tanto que eu já tinha até me acostumado. Não, eu, Sheila, sou assim mesmo. Eu levo alguns meses para me adaptar ao espaço. Mentira, eu vou ter que parar com isso, né? A próxima vez agora, quando eu mudar, um dos meus desafios é na mesma semana, em uma semana no máximo, aquela porra vai ter que ficar pronta. Entendeu? A casa nova. Né? E aí eu conto pra vocês. Então, e também conto se eu engordei ou se eu consegui parar de devorar tudo que eu vejo na minha frente antes disso, porque eu tô doce, gente, tô pior que criança, eu paro pra comprar docinho, assim, aí fico mastigando docinho, aquele açúcar, né, aí chega a dar aquela... Ontem, juro, eu senti sintomas de abstinência, tava assim, querendo doce, tava querendo açúcar de qualquer jeito. Então eu tô assustada. Depois de ontem eu fiquei mais assustada, porque eu não quero ter diabetes, não quero desenvolver diabetes. E é isso. Gente, ótima noite. Grata pela paciência, ouvirem meu desabafo, meus, né, esses dramas. Aliás, depois vamos falar de uma coisa, né, mais construtiva, por exemplo, drama, a palavra drama, que significa ação, e que Aristóteles usa na poética para diferenciar. Por isso a poesia, havia a poesia épica, epos, né, que é um canto, a épica, que é aquela poesia imensa, que é a epopeia, né, a Ilíada, a Odisseia, Gilgamesh, os Lusíadas e por aí vai. E a lírica, a poesia lírica, que também já existia na Grécia, né? E que aí ela vai falar de... Não seria uma subjetividade, eles não tinham essa noção, mas é um pouco mais o indivíduo, né? E
E aí surge a poesia que Aristóteles vai chamar dramática. Por quê? Exatamente porque ela se pauta na ação. Ela é uma poesia escrita para ser dramatizada. Dramatizada é colocada, né, em ação, posta em ação, e os espectadores vão conhecê-la já nesse contexto pelos atores, né? Hipócritas, aqueles que mentem, né? Mas, enfim, a gente vai seguindo, né? Porque essas palavras todas, elas têm vários sentidos, vários significados. E aí, para algumas áreas de conhecimento ou para compreensão em algumas teorias e tal, aí sim a gente está falando de um determinado sentido, né? De um que se fixou, de um sentido que se cristalizou e tal. Mas isso não reduz aquela palavra, ela continua tendo outros sentidos também, tá? Então, assim, quando eu falo drama, por exemplo, vocês estão ouvindo meu drama, já é o uso vulgarizado da palavra, né? Aí é drama no sentido de um melodrama, de uma narrativa com determinadas características e tal, e que não como eu disse, uma deturpação, né, do sentido. Aliás, não existe um sentido, essa é uma coisa curiosa também, né? Às vezes a gente fala o significado da palavra, então, ou o significado de alguma coisa. O significado ele pode ser um só, mas é por isso que nós falamos os sentidos. São muitos os sentidos possíveis, né? Polissêmicos, polissemia, né? São os múltiplos sentidos. Então, eu estou usando o termo drama, por exemplo, de uma maneira bem banalizada, bem esvaziada, bem vulgarizada, tá? Mas é uma brincadeira. Eu tenho ciência de que eu estou usando a palavra de uma maneira equivocada, tá? E então, muito grata. Boa noite. Eu tô louca pra dormir. Tô louca pra encontrar minhas cachorras e dormir. Ótimo descanso pra vocês também. Até mais.